A verdade é que comer escondido é só a pontinha de um iceberg. Hoje, a nossa pílula, essa é a pílula número 20, e por isso ela é muito especial, vai falar sobre comer escondido. Hum, e sobre a vergonha que se adquire de comer quando a gente aprendeu uma vida inteira que comia demais, que comia errado, que não podia comer besteira. A gente tem vergonha de sentir o que a gente está sentindo e por isso a gente sai de casa para comer. Então, tem mulher que come na frente de todo mundo e ninguém repara. O problema é quando ela come sozinha, porque aí vem culpa, vem descontrole, vem vazio emocional, e é isso que, na verdade, ela esconde. Não é sobre a comida, ela quer esconder a falta de perfeição, a falta de controle. Ela esconde o alimento, ela esconde a embalagem, ela esconde dela mesma aquilo que ela acabou de fazer. E eu queria aqui, né? Poderia dar tantos exemplos nessa pílula de hoje, mas eu queria começar dando o meu exemplo. Então, eu sempre fui vista como uma pessoa que, meu Deus, né? Ela é a filha perfeita, a filha boazinha, aquela que não dá trabalho, aquela que não faz nada de errado. Aquela que, né, tipo, não pode falar não, aquela que não pode decepcionar ninguém, aquela que tem que estar sempre, né, polida, aquela que engolia. Eu sempre disse isso. Olha que como a gente repete frases que marcam muito a nossa história. Quantas vezes eu falei que eu comia educação mastigado de colherinha, sabe? Sempre aquela criança muito polida, muito educada, muito quietinha, muito boazinha, não dava trabalho, não falava nada, não podia incomodar. E não podia comer, né? Não podia comer besteira, não podia comer em excesso, até porque eu tinha a imagem da filha perfeita, da filha mais velha, daquela que tinha que dar o exemplo. E tudo isso era muito pesado para mim. Para aguentar esse peso todo, eu acostumei a comer escondidinha. E eu me lembro da primeira vez que isso aconteceu. Foi quando eu estava em algum lugar e eu queria alguma coisa e a minha mãe não me deu. E uma tia e a minha avó me deram escondida. A minha avó escondia as coisas no armário que a minha mãe não deixava eu comer. E aí, pronto, né, gente? Aí o negócio está feito na cabeça. Quando eu preciso de um acalento, de um conforto, quando eu preciso esconder a minha perfeição, eu saio de casa, ou mesmo eu como escondida, como no banheiro, como à noite, quando todo mundo já tá dormindo. Espero todo mundo sair de casa para eu pegar aquilo que eu realmente estava com vontade. Coloco um pouquinho no prato e depois vou até a padaria comer alguma coisa escondido. E eu não tô contando para vocês história de cliente nenhuma. Eu tô contando a minha história. Então, quantas vezes eu ia no supermercado e andava com o carrinho de supermercado já com um pacotinho de biscoito aberto na mão. E aí, enquanto eu ia fazendo compra, eu ia comendo aquele biscoito. E aí, depois eu ia lá, passava no caixa, pagava só o pacote, jogava o pacote fora e chegava em casa perfeita, não é mesmo? Quantas vezes eu não saía, acontecia alguma coisa no trabalho, ou eu fazia uma sessão muito difícil. Eu tinha uma discussão com meu marido, e aí eu saía de casa com a desculpa de que eu ia dar uma volta e ir até a padaria comprar alguma coisa que, nossa, estava faltando em casa. Aí eu comprava aquela coisa e um pedaço de bolo ou um pedaço de doce, e aí eu comia o pedaço de doce no caminho enquanto eu chegava em casa. E aí, quando eu chegava em casa, estava ali de novo a imagem da perfeição. Eu poderia contar só a minha história para vocês, mas eu também vou contar uma história de uma seguidora. Ela me chamou agora, né? Ela recebeu o áudio de spoiler e aí ela me chamou e ela falou: Paulinha, bateu muito forte aqui, porque a minha mãe trancava a geladeira para eu não comer, porque ela dizia que eu era uma criança que comia muito. E ela diz na mensagem para mim: na verdade, eu comia muito mesmo, porque eu ficava muito tempo em casa sozinha. A minha mãe trabalhava fora o dia inteiro e eu ficava em casa, criança, adolescente, né? Ficava beliscando e assistindo televisão e tudo que tinha pela frente. E a minha mãe tomou o hábito de esconder comida de mim. Pronto, gente, é errado comer. Eu não posso comer. E a gente leva esses traumas, essas situações, a gente leva para a vida adulta. E aí a gente continua comendo escondido. E eu posso te falar a sensação, porque aqui a gente está lidando com a realidade, né? Isso aqui são pílulas de realidade.
certo? A gente come pelo caminho, Tati. E aí, qual é a sensação? A sensação é de que se a gente comeu fora de casa e que ninguém viu, dentro de você, de forma inconsciente, parece que aquilo não existiu. Entende? Então ninguém viu eu comer, eu vou lá, venho comendo pelo caminho, escondo o pacote, jogo fora. Quando eu chego em casa, parece que aquilo não aconteceu. Essa é a sensação inconsciente, sabe? Então, comer escondido não é sobre o ato, é sobre a vergonha, vergonha de falhar, vergonha de você, né, não ser perfeita, não corresponder à expectativa, não decepcionar os seus pais, não é? Vergonha de ter passado vontade. E aí, o que que você faz? Você sai e compra aquilo para você. Isso é muito comum de mulheres que tiveram que se controlar o tempo inteiro. Então, aquela mulher que tudo ela controla, né? Então, ela engole o que ela quer dizer, ela engole comportamentos, ela tá sempre sorrindo, ela tá sempre falando baixinho, ela nunca tá dando trabalho, ela tá sempre engolindo, 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 engolindo. Ela sai. E aí ela vai ser ela mesma lá fora e ela começa a criar um gatilho de comportamento. Pressão, 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 pressão. Saio escondido ou pego alguma coisa escondida e vou comer lá no meu quarto, que é para ninguém ver. E aí, de repente, isso, alivia a pressão. E aí, vocês podem me perguntar, Paulinha, mas comer escondido, mesmo quando a gente está comendo, para as crianças não verem que a gente está comendo? A pergunta é. Né? Porque alguém colocou aqui, né? Essa coisa de mãe, do tipo, eu espero as crianças irem dormir para eu pegar um negocinho e comer e eles não pedirem. Mas por que você tem que comer escondido? Por que que eles não podem te pedir? E se não é adequado, e se é uma besteirinha, um chocolate, alguma coisa que você não quer dar, será que você devia estar comendo? E será que você não poderia comer na frente dos seus filhos e dizer: olha, eu tô comendo isso aqui, mas não é nada saudável. A mamãe não tá sendo saudável agora. A mamãe tá comendo agora à noite porque ela tá cansada, porque ela tá trocando cansaço por esse belisco aqui. Não é o ideal a fazer, mas de vez em quando a gente precisa. Então, percebe que a gente come escondido para não ter que justificar. Percebe isso? Mas quem falou que você tem que justificar? Quem falou que você não pode errar na frente dos seus filhos? Quem falou que você não pode dizer, não é nada saudável comer isso aqui essa hora? Na verdade, gente, as emocionalmente magras nem comem essa hora aí, viu? Da tarde, da noite, porque elas estão cansadas, porque elas já sabem que esse horário a gente coloca outras coisas no lugar, certo? Mas às vezes acontece. E por quê? Porque no fundo, você sabe que aquele não é o momento mais correto, é um erro. E aí a gente come escondido para não assumir um erro. Percebe? Eu preciso ser perfeita. Eu não posso errar, eu não posso ter trabalho, eu não posso ensinar os meus filhos sobre comida, eu não posso ter um momento, não é? Então, percebe quanta coisa está envolvida? A gente não quer vista nesse lugar. Então, esse descontrole, essa brechinha, nada mais é do que o nosso corpo querendo ter um pouquinho de prazer naquilo que o nosso cotidiano acaba oprimindo. Sabe qual é o problema? E eu vou chegar aqui num ponto que é assim, comer escondido, gente, parece algo. Ah, é tão bobinho, né? É um negocinho ali quando os meus filhos estão dormindo. Ah, é um pãozinho de queijo que eu compro na padaria e como escondido, né? Até chegar em casa, e aí em casa eu coloco o pão na mesa e o pão de queijo eu comi sozinha. Percebe a escassez? Eu não podia comprar pão de queijo para todo mundo, então eu comprei só para mim e aí eu fui comendo sozinha. Percebe quanta coisa está envolvida no comer escondido? Parece uma coisa que é bem bobinha, não é? Parece uma coisa tão bestinha. Ai, foi só um negocinho ali que eu comi, que ninguém viu. Começa desse jeito. O problema é que isso vai gerando em nós esse gatilho, esse sentimento de fazer algo escondido. Aumenta a nossa dopamina, aumenta a nossa noradrenalina, faz o nosso coração bater mais acelerado. A gente tem aquela sensação de estar fazendo alguma coisa errada, a culpa, a frustração, a falta de controle, que você não sabe lidar com essa falta de controle, entende? E isso acaba gerando comportamentos compulsivos ao longo do tempo. E aí, por trás da culpa,
vem aquela exigência. Por trás da exigência, a dor de que você não foi perfeita, né? De que você não soube lidar com o erro, não soube lidar com aquela sensação. Então, a gente precisa trabalhar vergonha, a gente precisa trabalhar controle, a gente precisa trabalhar perfeição, exigência, a gente precisa trabalhar tudo isso de forma emocional. E vou colocar mais uma coisa: você não precisa se esconder nem da comida, nem de você. Você já é adulta, não é? Você não precisa ficar justificando seus atos. Você pode simplesmente dizer: olha, hoje eu tô com vontade de comer uma bobagem e eu vou comer. E tá tudo bem, porque eu já estou trabalhando isso dentro de mim. Eu não preciso ser perfeito o tempo todo. Eu posso, inclusive, comer uma bobagem quando eu quiser e me sentir bem com isso, sabe? Eu não preciso mais me esconder de mim. O que acontece é, comer escondido gera compulsão de forma silenciosa. Essa compulsão vai crescendo por dentro, vira isolamento, vira vergonha. Entende? Aí a gente começa a comer só escondido. Esse comer escondido faz você aumentar de peso. Esse aumentar de peso faz com que você tenha vergonha do seu corpo, gera aquele tipo de comportamento do tipo, nossa, fulana come tão pouco, eu não sei como ela não perde peso. Come tão pouco, mas você sabe que no fundo, no fundo, aquilo não é verdade. Então, comer escondido é uma forma de silenciar, silenciar culpa, raiva, escassez, exaustão. Por isso, a gente precisa olhar para isso, porque senão a gente vai ficando cada vez mais descontente consigo mesma. Então, não é sobre ter vergonha do que come, é ter vergonha de se sentir fraca, de falhar, de não conseguir parar. Então, deixa eu te contar uma coisa. Essa pílula foi só para dizer que você não está sozinha e que o seu corpo não te odeia e que você está só tentando encontrar uma forma de lidar com tudo que você sente calada. Por isso, eu volto a dizer que comer escondido é só a pontinha do iceberg. Tem muita emoção para a gente olhar embaixo desse ato que parece tão bobinho, mas que ele tá ali, ó, numa linha tênue entre comer escondido e a compulsão. Ali mora uma ferida que a gente não teve como olhar, a gente não teve como curar. Por quê? Porque quanto mais escondido a pessoa come, mais escondida e mais isolada ela fica. Percebe que é uma doença silenciosa? E quando a gente vai perceber que isso é um problema? Quando de repente você está 10, 20 quilos acima do seu peso, e aí aquilo grita, né? Você que tanto queria esconder, de repente começa a chamar muito mais atenção. Percebe? E aí isso vira um problema enorme. Então, é melhor que a gente cuide e trate nos pequenos detalhes, nesses pequenos atos bobinhos que a gente faz comendo escondido, às vezes para não justificar para os filhos que você não é tão perfeita assim, que você às vezes também come uma bobaginha, assim como eles têm vontade, que comer escondido já foi uma coisa que você tinha que fazer, porque de repente você tinha uma família, muitos irmãos, tinha uma escassez ali, mas que agora você não precisa mais. Então, essa pílula, ela é um chamado para que você acolha esse comer escondido, esse comer pela raiva, esse comer pela exaustão, entende? Porque é algo que é tão pequeno, de repente, né? Eu sempre falo isso, de repente, 10 quilos, 20 quilos acima do peso. E são esses pequenos comportamentos. E aí, quando a gente explode acima do peso, todo mundo vê, todo mundo comenta, a gente se sente pior com a gente mesma. E aí, o cuidado e o tratamento, eles não são mais difíceis, mas eles levam mais tempo. Então, que a gente possa, né, corrigir isso já e que a gente possa corrigir isso já não só em nós, mas nos nossos filhos também, para que eles não precisem comer escondido e para que eles não levem para frente esse hábito que na verdade é zero saudável. Combinado? Eu espero que essa pílula tenha batido aí dentro de você. Eu é um pedaço, né, da minha história muito sensível, mas que eu tenho certeza que colocar aqui pode ajudar muita gente que está aí do outro lado. Então, obrigada por vocês estarem presentes. A live fica salva aqui, espalha ela para todo mundo, porque ela pode salvar mães, ela pode salvar filhos, não é mesmo? Ela pode fazer do processo terapêutico muito mais leve e muito mais fácil. Você não precisa mais se esconder. Você já pode existir. Você já pode não ser perfeito o tempo inteiro. Você já pode aprender a lidar com a sua vergonha, com a sua culpa, com a sua raiva, com seus medos. Basta que você tenha um ambiente e que você tenha apoio para isso. Essa foi a nossa pílula número 20.
E eu espero que ela tenha feito muito sentido para você. Ó, um super beijo para vocês. Tchau, tchau.